Maravilha, maravilha, Marcelindo Beckler e amigos e amigas presentes em mais uma edição do Fred e Beckler Explicam, hoje para falar com um tema que deixa o nosso coração mais palpitante. Não sei se o seu também, Marcelo Beckler. O meu, primeiro, porque eu acabei de tomar um café, né? Então certamente o meu coração está mais palpitante. E segundo, porque o romance da história do Nottingham Forest começa a virar pauta não por conta daquelas efemérides de 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, mas sim porque esse Forest atual está alcançando resultados que a torcida do Forest não via há muito tempo, pelo menos desde a década de 90, para não voltar nos anos 70 e 80, que daqui a pouco a gente reconta essa história. Uma história atual que deixaria o Robin Hood, ou Robin Hood, como a gente gosta de falar, orgulhoso se ele estivesse vivo ou se ele de fato tivesse existido. Aliás, Marcelo Beckler, se fosse no Brasil, o Robin Hood se chamaria Robinho do Capuz. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia para quem está assistindo isso às 11 da manhã. Boa noite se você está vendo isso doidão voltando de onde quer que você venha. Totalmente a favor de Capuz, totalmente contra Robinho. Desculpa, todos os outros Robsons que não sejam o Robinho. Hoje a gente vai falar de uma história de amor, uma história de nostalgia, uma história de anos 70, anos 80, mas não vamos falar do YouTube. Nottingham Forest, depois da vinheta. Vamos lá então, Marcelindo. Cara, esse Nottingham Forest já faz uma campanha até o momento da gravação desse programa, portanto, depois do empate contra o Liverpool, porém antes da rodada do fim de semana, em que já dá para enquadrar essa campanha como histórica. É claro que ainda falta quase metade da competição para a conclusão dos resultados, para a gente entender onde esse Nottingham Forest vai chegar, mas os 41 pontos de 63 possíveis nas primeiras 21 rodadas já são algo extraordinário para o padrão do Forest. Ele já tem mais pontos do que 5 das 7 campanhas que teve na era Premier League. O Forest passou afundado nas divisões inferiores do futebol inglês por mais de 2 décadas, então não são tantas campanhas assim de 92 para cá. É o único time da atual Premier League a emendar 6 vitórias consecutivas e no momento dessa gravação tem 6 pontos a mais do que o poderoso Manchester City, 17 pontos a mais do que o riquíssimo Tottenham e 18 a mais do que o United, que joga no dia dessa gravação contra o Southampton. Se a gente imaginar que vai ganhar, né, deve ganhar, essa distância se encurta para 15 pontos. E aí, Beckler, essa campanha já aponta para algo que deixa aquela musiquinha da Champions como trilha sonora, porque na era Premier League, dos 70 clubes que fizeram 40 pontos ou mais nas 20 primeiras rodadas, apenas 4 não terminaram no G4, menos de 6%. Portanto, então, o Forest, que não joga Champions desde 1981, pode voltar para o cenário onde preencheu os capítulos mais gloriosos de uma história breve, porém muito impressionante, né? E é um time perigosíssimo quando joga Champions, né? Não pode deixar o Nottingham Forest chegar, porque quando eles chegam não tem pra ninguém. É engraçado a história do Nottingham, porque o mais desavisado pode olhar e ver que ganhou 2 Champions e pensar, pô, é um gigante do futebol inglês que caiu e que agora está se reerguendo numa super história. O Nottingham nunca foi, né, Fred, um gigante. Ele era um clube médio que caiu e que subiu e que conseguiu naquele momento um grande hiato da sua história para sair da segunda divisão e depois para ganhar 2 Copas Europeias com Brian Clough. Mas não é um caso de Manchester United, que está muito mal e que esteve muito mal antes do Alex Ferguson, mas que era um grande clube, ou Liverpool, que não tinha ganhado uma Premier League até pouco tempo, tinha ganhado campeonatos ingleses, não para uma Premier League. Por exemplo, o Tottenham, que é considerado um grande clube na Inglaterra. O Nottingham Forest nunca esteve por ali. Ele teve sim um grande hiato, tem uma bonita história exatamente por isso, teve um hiato ali de grande clube e que agora está vivendo o seu período de sonhos de novo. Olha só como o Forest está renascendo para se tornar um clube de novo, quem sabe de Liga dos Campeões.
teve afundado, você disse aí, por mais de 2 décadas, 23 anos, fora da Premier League. De 96 a 2022 não disputou a primeira divisão do Campeonato Inglês, foi o primeiro campeão da Champions a cair para a terceira divisão nacional. Aparentemente o Barcelona não vai conseguir esse feito. O Barcelona nunca caiu, inclusive. Foram 3 temporadas na Ligue 1 entre 2005 e 2008, a terceira divisão, né? A segunda divisão da Inglaterra é a Championship. A chegada do Evangelos Marinakis mudou a história do clube. Maio de 2017 é um marco. É uma figura muito controversa e até potencialmente perigosa, né? Vem sendo investigado na Grécia por uma série de crimes, não, possíveis crimes, porque ele está sendo investigado. A grana vem principalmente da área de transporte marítimo. O dono do Olympiacos tem um canal de televisão, um dos principais jornais impressos do país. Ajuda ele também a controlar o discurso das coisas quando é assim, vejam só vocês. Em março, 2 ministros do governo caíram depois de um encontro com o Marinakis. Vazou na imprensa. Ele já foi investigado por manipulação de resultado, suborno a árbitros, mas não terminou em uma denúncia formal. Já foi investigado também por ser líder de uma suposta organização criminosa no futebol grego. Chegada do Nuno Espírito Santo em 2023 é um outro ponto de virada, Frederico. Cara, o Marinakis é uma figura sui generis, assim, é um cara que tem... Eu estava conversando, inclusive, esses dias com um jornalista que trabalha com futebol grego, e ele me falou que a percepção de lá é de que o Marinakis realmente é um cara potencialmente perigoso. Assim, ele é controverso, ele é amado pelos fãs do Olympiacos. Ele é o cara que fez o Olympiacos emendar diversos títulos da Liga Grega de maneira consecutiva e recentemente ser o primeiro clube grego campeão europeu. O Olympiacos foi campeão da Conference League. Ele faz com que o Olympiacos seja, mais uma vez, uma potência no futebol nacional, mas a sensação de vários outros torcedores é de que existe uma influência do Marinakis que transborda as limitações de um clube do futebol grego. Como você falou, ele controla também a opinião de alguns veículos da imprensa local. Então é um cara que dentro da Grécia ele tem algo próximo de um reinado. Fora da Grécia, é importante a gente falar que ele foi aprovado pela comissão de filtro de donos da Premier League, né? Uhum. Não é todo mundo que é aprovado. Algo não acharam que corrobore com essas impressões que ele tem no futebol grego, ou não acharam que as evidências suficientes fossem o suficiente para barrá-lo. Então ele foi aprovado para ser dono do Nottingham Forest em 2017, no futebol inglês, né? Porque ainda não estava na Premier League. E aí ele é o cara que agora é adorado também pela torcida do Forest recentemente. Eu cobri esse jogo contra o Liverpool no City Ground e eu passei por ele estava no túnel esperando os jogadores saírem de campo. E era por ali a zona de entrevistas pós-jogo, eu passei por ele. Ele tem uma aura um pouco intimidadora, Marcelo Becker. Beijou a mão do padrinho? Ele nem olhou pra minha cara. É melhor assim. Talvez seja melhor assim. Quanto menos você souber, melhor, inclusive. Um abraço para o Marinakis. Falava que a chegada do Nuno Espírito Santo mudou o Nottingham, porque ele chega com o time na zona do rebaixamento em 2023, consegue já na temporada 23-24 um bom desempenho, e nessa temporada, é o que a gente está vendo, é o terceiro colocado da Premier League. Se a gente vai ver as estatísticas, Fred, elas são zero convidativas para falar, tá explicado por que o Nottingham Forest é o terceiro colocado da Premier League. Pelo menos as estatísticas ofensivas. Na defesa, realmente é uma defesa muito boa, a segunda melhor da Premier League, com um gol sofrido a menos do que o Arsenal apenas. É o time com menos posse de bola do torneio, 39%, isso já aconteceu na temporada passada também. É o último colocado também em passes certos, 14º apenas em oportunidades criadas, o 17º em bolas longas certas, o 17º em cruzamentos, o 14º em finalizações e tem só o 11º melhor ataque. Como estatísticas individuais, o Chris Wood marcou 43% dos gols do Forest na Premier League, são 13 gols. Isso tem um ponto positivo, porque ele está marcando muito, mas tem um ponto negativo também, né? Se espirrar muito forte, ficar resfriado, esse time vai fazer ainda menos gols, porque não faz muitos, é o 11º ataque. A maior porcentagem de toda a liga, ou seja, ele representa o que ele representa para o Nottingham, nem o Haaland representa para o Manchester City, que tem 42% dos gols marcados. Mas na defesa, Fred, esse time vai muito bem. Você acompanhou, inclusive, em loco, como mais uma vez pararam o grande ataque do Liverpool, né? Pois é uma defesa que está funcionando muito bem. O segundo tempo da partida contra o Liverpool foi até uma exceção,
mas que comprova uma das regras. Porque, exceção por quê? Porque o Liverpool conseguiu finalizar muito e com muito perigo. E não é normal que o Forest permita com que os adversários finalizem com tanto perigo assim e num volume tão grande de chances perigosas como permitiu o Liverpool. Mas é porque estava enfrentando o melhor time da competição e o melhor ataque da competição. Então é natural que esse jogo tenha sido uma exceção. Mas por que essa exceção confirma uma regra? Porque quase todas pararam no melhor goleiro da competição aqui, que é o Matt Sells. O Forest foi tirar o Matt Sells depois... Ele estava, se não me engano, no Salzburg. Agora eu não vou lembrar. Mas ele não estava num grande clube do futebol europeu. Ele tinha dado um pulo muito rápido na Premier League no Newcastle em 2017, se eu não me engano. E ele vem para virar esse paredão, cara. Um paredão a tal ponto que o Carlos Miguel, que veio do Corinthians, não teve nenhuma chance. O Matt Sells, ele parou o ataque do Liverpool, parou o Salah em várias vezes nessa partida e confirmou porque é um dos melhores goleiros dessa Premier League, que faz com que o Forest seja uma das melhores defesas ao lado de uma linha de 4 defensiva muito interessante. Os laterais são muito bons. O Nico Williams está jogando muito bem e o Ola Aina também, 2 que não deram certo no Big Six. E os zagueiros estão muito bem também, que é o Milenkovic, que veio da Fiorentina, contratado por mais de 20 milhões nessa temporada, e o que para mim é a grande estrela desse time. É claro que o principal jogador, você já falou, que é o Chris Wood, responsável por quase 50% dos gols, mas o Murilo é a grande estrela da companhia, cara. Porque o Chris Wood é aquele atacante grandalhão clássico do futebol inglês, que já passou inclusive por 12 clubes do futebol da Inglaterra e que está dando certo mais uma vez depois de dar certo no Burnley. Pera. O Murilo não. Como? Chris Wood é pau pra toda obra. Exatamente. Inclusive para a floresta do Forest. Exatamente. O Murilo é a grande estrela, né, cara? Ele vem do futebol brasileiro, um achado do Forest, que era óbvio para o torcedor do Corinthians, mas que claramente não era óbvio para outros clubes da Inglaterra, porque senão acho que seria até normal outro clube bater o Forest. 15 milhões de euros para contratar o Murilo, vários outros clubes teriam esse músculo financeiro, e ele vem e ele tá jogando demais, Beckler. Assim, o Murilo é um dos principais zagueiros brasileiros de todo lugar do mundo, e um dos principais zagueiros de toda a Premier League. Muito bom realmente, muito dominador de área, né? O jogador com mais cortes, com mais despejos. Rebatidas. Na Premier League, porque ele realmente domina a área, se posiciona muito bem, então o que vem para a área, o Murilo manda de volta. É um sistema defensivo muito bem fechado, a gente falava aqui da segunda melhor defesa e tal, o time que mais rebatidas e mais cortes, não faz muitas faltas, não permite muitos dribles do adversário, não é um time que pressiona tanto, porque quando você pressiona muito, você faz muitas faltas, né? Você acaba chegando atrasado, precisa fazer uma faltinha e tal, você vai muito no corpo a corpo, que pode gerar muitos dribles também. Basicamente é um time que se posiciona bem na defesa. Tem os 2 pontas que também passaram pelo Big Six, né? O Hudson-Odoi. E o outro é o Elanga, que veio do Manchester United, que passou pelo Manchester United. Muito comprometidos na defesa também, voltando um 4-2-3-1, que às vezes muda para um 4-3-3, às vezes um 4-4-2, mas muito comprometidos também na defesa. Tem um jogador muito técnico, que é o Andersen, no meio campo. E tem o Gonçalves também, que é um bom volante. O Nicolás Domingues. Sim. Nico Domingues. E tá voltando agora o Danilo, né? Que aparentemente poderia ser uma peça-chave e que voltou a jogar agora nesse início de ano. Teve uma lesão ainda no início da temporada. Então, basicamente, é um time que faz um arroz com feijão muito inglês. Se fechar na defesa, bolas rebatidas, um atacante grandão, 2 pontas muito rápidos, um organizador de jogo no meio para gerar esses passes e quem sabe mais o meio-campista para fazer isso também. Não tem nada demais a não ser muita fé, eles acreditam no que eles estão fazendo, muito comprometimento e muita gente que já rodou, que tem experiência, então assim, que sabe passar por essas situações e que está querendo uma segunda chance, né, na carreira. Tantos jogadores aí que passaram pelo Big Six. É a receita do sucesso? Não. Vários times já tentaram isso e deram errado. A sensação que eu tenho, Fred, sinceramente vendo encaixou. Encaixou, não sei até quando, não sei se vai ter fôlego para a reta final da temporada. Depende muito dos gols de um jogador só para um time que não faz tantos gols assim. E o bom desempenho defensivo, esse sim eu acho que vai se manter, porque é um pouco a marca do Nuno Espírito Santo por outros clubes que ele passou. Porque depende sim do Matt Sells, do Murilo, de outros jogadores, mas também o sistema é muito bem montado. Mas pode daqui a pouco ter muitos empates, derrotas por poucos gols de diferença. Acho que vai ser um time sólido e quem sabe vai brigar por Champions ou não. Mas
a gente está falando do sucesso e da retomada desse time, não tem nada que a gente fale, bom, isso daqui agora, pelo menos eu vejo, é uma receita para que daqui a mais temporadas mais times façam isso. Acho que foi um encaixe dessa temporada e que está durando porque os jogadores acreditam muito na ideia. Eu concordo com você, tem um aspecto desse Nuno Ball no Forest que eu acho legal isso dar certo de vez em quando, sabe? Assim, todo mundo quer ser um pouco Guardiola hoje em dia e o Nuno não quer. E é isso, lateral perto da área, manda a bola pro miolo da zaga, assim. Entrega a bola pro adversário, seja jogando em casa contra o Everton. E depois parte no contra-ataque. O contra-ataque do Forest é algo mortal, cara, a ponto de o Liverpool estava empatando e pressionando e perdendo gol, mas era perder uma bola no ataque, ela já estava de volta no mano a mano Arnold e Elanga, assim. É muito rápido esse contra-ataque, a bola passa muito nos pés de outro jogador que tecnicamente é muito bom desse Forest, que é o Gibbs White. É um meio campo muito bom, que inclusive, se eu não me engano, jogou com o Nuno no Wolverhampton, e ele tá jogando muita bola nessa temporada também, é o pensador, é o jogador mais cerebral desse Nottingham Forest, que aposta muito nos flancos, com a corrida dos dois alas para cruzar a bola para o Chris Wood, e ele está sendo muito feliz, né? É o segundo jogador que tem melhor conversão de chutes. O primeiro é o Mbeumo, do Brentford, e o segundo é Chris Wood. Se o Chris Wood começar a perder mais gol do que marcar na segunda metade da temporada, isso pode ser um problema para o Nottingham Forest. Mas eu falei que de 70 campanhas que fizeram o que o Forest fez nas primeiras 20 rodadas, só 6 terminaram fora do G4. O que terminou mais abaixo do G4 foi o Blackburn em sexto. E hoje sexto te coloca numa competição europeia, pode ser inclusive a Europa League. Então, voltar para qualquer competição europeia que seja já é uma boa notícia para esse Nottingham Forest que brigava contra o rebaixamento até a temporada passada. Tem algo interessante também, você falava das chances que o Liverpool criou no segundo tempo contra o Nottingham. Se a gente vai olhar aquele parâmetro do XG, né, do gols por jogo, você tem o contra e o a favor. É o time com o terceiro menor XG em contra, ou seja, é o time que possibilitou, é o terceiro time que menos possibilitou que o adversário fizesse gols, por assim dizer. E é o sétimo que mais permite chutes. Ou seja, os adversários até batem na porta, só que ela está fechada sempre. Você não cria chances tão claras, você não tem tantos 1 contra 1, você não tem tantas chances evidentes. Você vai se desesperando, empilha chute, cabeçada de qualquer lugar para tentar furar o bloqueio e não consegue ter as chances mais claras. A diferença de X gols por chutes recebidos é o primeiro colocado da Premier League. É o time que, se a gente for pegar o número de chutes que ele permite e o número de chutes claros que eles permitem para o adversário marcar, é o time que tem essa melhor relação. O time que é mais difícil que o número de chutes que você dê, que eles sejam convertidos em gol. Então existe realmente um sistema muito sólido para fazer isso, e há algo também que talvez não entre tanto nos números que a gente falava aqui do meio campo, de jogadores técnicos e desse contra-ataque que tinha contra o Liverpool, que é um time especialista em roubar a bola depois que perde, é saber sair muito rapidamente dessa pressão do adversário. Ou com poucos toques, ou com um pouco mais de condução do Andersen ou de outros jogadores para acionar os pontas, e com o Chris Wood na frente sempre fixando algum zagueiro, dificultando a vida de algum zagueiro para que não tenha sobra, para que ele não possa correr atrás do ponta. Então tem esses mecanismos de sair rápido, combinando muito bem e sair das pressões adversárias. Eu daqui a pouco quero saber se você acredita no Nottingham Forest brigando ou conseguindo uma vaga no G4 para a próxima Champions, que pode ser G5, né, dependendo do que a Inglaterra fizer no futebol europeu nessa temporada, mas eu vou deixar isso para o resumo, porque eu acho que está tudo já dentro de contexto. Marcelo. Já está sim. Então vamos para o nosso Out of Context. E dessa vez, Fred Caldeira foi muito mais preciso e instigador na sua pesquisa, porque basicamente eu achei uma música muito boa que fizeram para o Arne Slot, que você escutou inclusive no estádio no meio da semana passada, que é essa daqui. Ô Fred, e quando fala que tá na cabeça do Slot, eu acho que ele até fica feliz. Tem alguma coisa na cabeça dele. É verdade. Agora, parece ser uma cabeça escorregadia de você ficar de pé ali. Exatamente. Não é, se ele pelo menos usasse uma boina, dá pra você se apoiar na aba da boina. Isso.
Mas se não tiver, você escorrega e não tem onde você segurar. Você vai acabar. Cai pra orelha? Você vai parar numa orelha, você vai parar no nariz, você vai parar no ombro, você pode parar em lugar pior. É verdade. E eu achei engraçada essa música, não só pela canção que escolheram, né? A melodia ótima de Zombie, mas porque foi por um comentário do Slot na coletiva de imprensa anterior, na véspera da partida, em que o Slot, ele, quando perguntado sobre a surpresa do Forest, ele fala, cara, é uma surpresa, mas mais ou menos, porque eles gastaram mais do que o Liverpool nas últimas 3 temporadas. A torcida do Forest ficou brava, em parte com razão, porque ele perde totalmente o contexto, né? Se o Liverpool tivesse subido da segunda para a primeira divisão, também teria gastado tanto quanto o Forest. O Forest precisou gastar tanto dinheiro, mas foi por um comentário nem tão ofensivo assim, a torcida ficou brava. E aí, pelo visto, compuseram essa canção em 24 horas, Marcelo Beck. Assim, eu normalmente não gosto das músicas das torcidas inglesas, porque realmente o torcedor organizado que escuta uma coletiva e que depois ele vai compor uma música, já não é mais aquele torcedor organizado inglês que só queria beber e brigar. Exatamente. Então, a torcida do Manchester City que fez uma música pro Ederson, falando quanto o Ederson custou, acho um absurdo. Acho que não faz nenhum sentido. Tem uma do Liverpool também pro Alisson, falando que ele gosta de passar a bola pro Mo Salah. Já viu essa? Não tem porquê. Essa eu não admito que eu não lembro. Pô, eu vou... Vamos colocar aqui também, porque eu tenho ela... Boa. Alisson Becker, the Brazilian in our goal. We love him as our own. He loves to kick the ball to Mo. Once was a corner and he ran up on his own. What happened, don't you know? He scored a fucking wonder goal. É muito boa. Ela fala que passa a bola pro Mo Salah e que teve uma vez que ele foi pra frente, sabe o que aconteceu? He scored a fucking wonder goal. Ah, tá. Já ouviu? Não lembro dessa, cara. Não Vai lembro. entrar aqui e eu te mando depois pra você ver também. Tá. Então é assim, Fred, eu sou basicamente, conceitualmente contra essas músicas das torcidas inglesas. Eu sou mais a favor do grito, do tapa na cara de um amigo na arquibancada, que também é bastante típico dos torcedores ingleses, do cuspe e do desmaio. Mas essa ficou muito boa, realmente. Essa ficou muito boa. O meu out of context, Marcelo Beckler, eu fiz uma pesquisa de jornalismo de revista, não foi jornalismo de jornal. Né? Assim, foi grande reportagem. Exatamente. Foi uma grande reportagem aqui, com um pequeno nariz de cera, né? Uma pequena introdução aqui para explicar a história do escudo do Nottingham Forest, que eu acho um escudo muito, muito bonito, único, né? Ele meio que sai sem inspiração em nenhum outro, né? Ele não pega a forma de outro escudo e tenta desenhar outra coisa diferente dentro. Mas é um escudo que tem uma vida muito curta. Ele vai completar apenas 32 anos. E quem desenhou Agora... esse escudo vai completar 37, né? Porque isso foi feito por uma criança de 4 anos. 32 anos? Não, peraí. 32 anos? Não. Peraí que eu fiz a conta errada. 52 anos. Tá. Mas, ainda assim, comparando com o Forest, que foi criado em 1865, é um escudo recente. O Forest jogou a maior parte dos jogos nos primeiros quase 100 anos de vida sem escudo. Você acredita? Ele jogava ou sem escudo, só com a camisa vermelha, ou ele jogava com esse que está na tela, que é o emblema da cidade de Nottingham. Não era algo próprio, era da cidade, inclusive com uma frase em latim que significa a virtude sobrevive à morte. E às o que vezes é mentira, inclusive, né? O que é mentira. A morte ganha de tudo. Não tem virtude que consiga te fazer imortal. A não ser que você seja Einstein. Virtuoso, Exato. inteligente. Morreu. Aristóteles. Mesmo fim. Sócrates. Elvis. Morto. Supostamente. Dizem. Né? Outro escudo que às vezes aparecia na camisa do Forest era esse desenho tosco
do Robin Hood, né? Um negócio completamente feito por alguém que certamente estava num pub há muitos dias. Até que em fevereiro de 73 o clube lançou um concurso para quem quisesse se inscrever, enviar um design de um escudo para finalmente o Nottingham Forest chamar de seu. E aí um inglês chamado David Lewis desenhou o escudo que a gente conhece, o icônico escudo do Nottingham Forest, que tem a Tricky Tree, que é uma tradução livre, a árvore traiçoeira, porque o Forest é um time que às vezes pode parecer inofensivo e vai lá e te causa problemas, como por exemplo essa campanha do Nuno Espírito Santo. Então tá explicada a história do emblema do Forest, e aí eu quero ver se você lembra. Eu fiz uma lista aqui de 4 dos melhores escudos do futebol brasileiro que tem ou a fauna ou a flora. No escudo, não é no mascote, tá? Então eu selecionei 4 aqui em ordem crescente de melhor história. Caramba, fauna ou flora? Porque assim, você pensar, o periquito do Goiás, porque já Do o Goiás. Palmeiras também, mas não tá no escudo, é um G. Não. Inclusive o do Guarani é um G em homenagem ao do Goiás. Nem o do Palmeiras, eu acho que tem Palmeiras nele. Tem estrelas e um P. Não tem. Que tenha fauna ou flora no escudo. O quarto colocado Ah, é do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Dos grandes não é. Nenhum deles tem. Não é dos grandes. Não é dos Deles grandes. tem. São Bernardo podia ter um cachorro, mas certamente não é. Seria bom pra É uma homenagem à cidade. Um dálmata gigante. Cara, vai mais ou menos nessa linha aí. É a cidade que tem um nome de animal que foi pro escudo. Cidade que tem nome de animal e foi pro... Meu Deus! Cidade que... Eu vou te dar mais 5 segundos. União São João de Araras. E Sério? boa, moleque. Isso aí. Ponto para o Marcelo. Ponto para Marcelo Beck. O União São João de Araras tem a arara, que eu acho bonita, né? Que é uma arara meio psicodélica ali, com uma bola de futebol. E que pode ser vendida sendo colocada dentro de uma caixa no aeroporto tranquilamente. Tranquilamente. É só você torcer para a Polícia Federal não abrir essa mala. Tudo pode ser vendido desde que a Polícia Federal não abra sua mala. Exatamente. E a arara do União São João de Araras é por conta da cidade Araras, que se chama Araras por ter muitas araras. É realmente uma ode às araras. Então tem uma história aí muito realmente difícil de você deduzir sem nenhuma pesquisa. Sim. O próximo escudo é o do... quer que eu... Sim, claro, eu quero desafio? dicas. Sim. Vamos lá, cara. Pô, vou pensar numa dica que eu não entregue de cara. Assim, tá perto de Goiás ali. Mas não tá no estado de Goiás. Então deve ser Brasília, Distrito Federal. Gama ou Brasiliense? O Brasiliense tem que ter o Luiz Estevão, tem que ter um político, um terno e gravata. É o Brasiliense. É o Brasiliense? Tá vendo? É. Aí, ó. Que tem aquele jacaré É verdade. fazendo um sinal de joinha. E eu sempre achei que fosse o Dolinho. Porque surgiu mais ou menos na época do Dolly, no tipo, início dos anos 2000. Eu achava que era o mascote. O Brasiliense é fundado em 2000, né? Fundado em 2000. Tá no escudo, cara. Aliás, o jacaré do Brasiliense fazer um sinal de positivo mostra que ele tá completamente descolado da realidade do próprio clube, né? Você sabia, inclusive, já que eu sou um grande apreciador de curiosidades de animais, Verdade. que em alguns lugares da Austrália já foram encontrados jacarés que aprenderam com os humanos a fingir que estão se afogando Eu vi isso, cara. para ir salvarem eles Que e eles doideira. darem uma mordida no Salvador. Pô, Ele simula com aquele bracinho dele pequenininho assim, Fred, porque ele coloca a cabecinha pra baixo, ninguém vê, só vê o bracinho dele de jacarezinho e parece que é uma pessoa se afogando. E você chega lá, é um jacaré. Possível. Essa aí o Pedro Certezas não vai conseguir criticar. Isso é Exatamente. E aí, certezas? Falou que era um animal burro? Pega essa. Vai lá salvar uma pessoa afogando. Eu agora, quando eu vejo uma pessoa se afogando, eu não vou, Fred. Exatamente. Vai que é um jacaré. Ou vai que é o Pedro Certezas, que é melhor deixar mesmo. Ou vai que é o brasiliense. Então, assim, Vai que é... eu o evito. brasiliense, de fato,
De fato, está afundando há bastante tempo. Agora, ele não é o inovador no modelo de ter um animal fazendo joinha no escudo do clube. Caramba, a gente vai mais longe. Tem mais 2 clubes. Tá. Um se encaixa nesse formato aí. Eu vou direto, cara, que esse é muito difícil você lembrar. Que é o Souza Esporte Clube do Sertão Paraibano. Que tem um dinossauro pisando numa bola e dando um joinha. Eu acho um escudo fantástico. Você sabe quem o Souza eliminou na última Copa do Brasil? É verdade? Eu não lembro disso. Você tem uma chance. É verdade que o Cruzeiro caiu pro Souza, cara? Caiu pro Souza. Um jogo de chuva, não sei o que e tal. E aí eu fui pesquisar por que o dinossauro tá no escudo do Souza. Isso eu acho e eu que eu não sei. sabia. É coisa de paleontólogo. Acharam um dinossauro na Paraíba e tal. Cara, a cidade de Souza é um dos mais importantes sítios paleontológicos de todo o planeta. Inclusive, tem uma foto que eu vou mandar para vocês colocarem, por favor, aqui, que é a entrada da cidade, que são os 2 dinossauros meio que se beijando, né? Um arco para você já se situar que você está num sítio paleontológico. E também de amor. E também de amor. Eu acho ótimo, né? Porque o torcedor jurássico do Souza não vai ter alegria com o futuro e precisa olhar para o passado. Até porque para chamar Souza, você já tem que ser fumante há mais de 30 anos, morar no interior e ser um velho barrigudo. Então, realmente, ter um torcedor jurássico, a chance dele chamar Souza é muito grande. Você fala assim, vai no bar do Souza. Qual que é a chance do Souza ter 19 anos e ter um bar? Nenhuma. Nenhuma. Bar do Souza é o bar de um velho barrigudo. Exatamente. Ou um meio-campo do São Paulo, ou atacante do Flamengo e do Vasco. Ou um caveirão. O caveirão, exatamente. E por último, eu quero aqui deixar uma nota de luto pelo Caramba, a gente tá indo muito longe. A gente tá indo longe. O escudo que mais se aproxima do Nottingham Forest no futebol brasileiro, que morreu o escudo. O escudo do Boa Vista, do Verdão de Saquarema, do estado do Rio de Janeiro, que era uma árvore. Era uma árvore que não tem nada a ver com Saquarema. Hoje é um prédio, né? Hoje virou um shopping. Escada rolante. Cara, era um escudo simpático, que tinha uma árvore ali que não tem nada a ver com Saquarema. Era um cedro do Líbano, em homenagem ao primeiro patrocinador da história do clube, que era libanês. E em novembro do ano passado, o Boa Vista virou SAF e mudou o escudo da árvore, do cedro do Líbano, para um escudo completamente sem graça, padronizado e pasteurizado. Então, de alguma forma, voltou para as próprias raízes, porque começou homenageando o patrocinador e agora derruba a própria homenagem para virar um clube empresa, Marcelo Becker. E a curiosidade está ótima. Eu fico pensando quantas abas você precisou abrir para chegar nisso. Foram muitas abas. Porque isso é claramente o trabalho de que uma coisa foi puxando a outra, que foi puxando a outra, foi puxando a outra. Exatamente. Quando você viu, você estava no escudo antigo do Boa Vista. E sabendo o porquê disso. E sabendo porquê. Eu nem sabia que tinha virado SAF. E agora eu percebi que o Boa Vista, o Verdão de Saquarema, é uma SAF. Então, se você está assistindo até aqui, você faz favor de dar um like. É o mínimo que vocês possam fazer. Nem precisa abrir outra aba. É o mínimo que vocês podem fazer, é dar um like nesse vídeo. Esse out of context, realmente. E era bem mais legal o outro escudo, hein? Era bem mais legal, cara. Pô, era o Nottingham Forest do Brasil. Só que sem nenhuma Champions, né? Sem muita relevância nacional, mas tinha ali a árvore no escudo. Exatamente. Sem o frio, um lugar de surf, de alegria. Surf. Exatamente. É jovem. Mas era o Nottingham Forest brasileiro, porque a diferença do brasileiro e do inglês é essa. O brasileiro é jovem, alegria, é surf, é parafina, enquanto o inglês é uma floresta traiçoeira. E depressivo. Marcelo Beckler, vamos para a nossa indicação da Max no nosso programa de hoje, que é para contar a história, veja só você, hein, do Mordecai e do Rigby, que são 2 amigos que trabalham em um parque, a ligação aí com Nottingham Forest, com a floresta, e sempre colocam a existência do universo em risco em todos os episódios, Marcelo. Um dia eles vão conseguir.
E você pode acompanhar para ver se eles vão conseguir, né? Sim, você acompanha a aventura desses amigos que quase sempre contam com a ajuda do Benson, do Fantasmão. Fantasmão é bom porque, assim, ele não é só um fantasma, é um fantasma grande. E ele não parece ser um fantasma camarada. O Musculoso. Olha aí, Marcelo Beckler fazendo a participação aí na série. Na série. Caramba, quem que é o outro? Saltitão? O Saltitão. Saltitão não é um nome do filme dos Trapalhões? Saltimbancos? Saltimbancos. Saltimbancos. E ainda o... Eu não consigo falar isso não. O Pairulito. Bom demais. Pairulito. Pô. Eu não conheço o personagem. Se ele não for um pirulito com sabedoria de pai, é usar um pairulito à toa. O Pairulito Cara, enfim, eu queria muito ser aconselhado pelo Pairulito. Agora sim. O planeta tá nas mãos do Benson, Fantasmão, Musculoso, Saltitão e Pairulito. O planeta tá dependendo disso. Então, muito provavelmente... Tem o de Mordecai. O que seria Mordecai? Eu tenho coisa que é melhor nem saber. Ou é Mordecai? Que ele cai e morde. E aí complica com o Pairulito, né? Complica com o Pairulito. Sabe-se lá onde que o Mordecai vai cair. Pra sair mordendo. Mas assim, o planeta tá nas mãos deles. Então, muito provavelmente foi o último episódio do programa de hoje, porque por muito tempo mais não vai durar. Mais 3 episódios e já era. E talvez seja o nosso último também, né? Exatamente, porque vai acabar o planeta, aqui. Vai acabar o universo. Exatamente. Não sei mais o que falar dessa série não, Marcelo Beck, mas tá lá na Max, né? Eu só assisti. Resumo. Fred Caldeira, então vamos resumir, que é basicamente um quadro que a gente não resume, mas que a gente traz um outro tópico aqui pro programa. O Nottingham Forest, você perguntava, será que vai? Vai? Isso é uma resposta? Eu acho que vai. É mesmo? Eu acho que vai, cara. Porque eu não consigo olhar para... Talvez o Newcastle seja um clube que consiga entrar ali, mas o Chelsea está começando a cair. Eu acho que, assim, Liverpool já está na próxima Champions, né? E deve ser campeão inglês. O Arsenal também, acho que termina no G4. O Chelsea, acho que está passando por um momento grande de instabilidade que não deve comprometer a participação na Champions. Então a gente tem uma vaga, talvez 2. Eu acho que o Newcastle parece ser o favorito para essa 4ª vaga, nesse momento. Eu não sei se o City consegue entrar ali, eu não sei se o Aston Villa consegue entrar, mas o Forest, cara, tá muito difícil você conseguir roubar muitos pontos do Nottingham Forest. Então, eu acho que existe uma chance que é menor do que a estatística histórica mostra, né? Se 7 de 70 não, 4 de 70 não conseguiram, eu acho que a chance do Nottingham Forest ficar fora é maior do que essa. Mas, não sei, cara, eu acho que na briga ele tá. Eu não acho que é um clube que vai se descolar da briga. Pode ser que ele se descole do G4 e fique ali na 6ª, 7ª colocação. Mas eu acho que ele não se descola da briga, não. Eu acho que na briga ele vai estar. Mas eu acho que em Champions, não. Eu também acho que Newcastle... O Newcastle, assim, todos esses times eles têm mais poder de um jogo difícil alguém resolver. Do que o Nottingham tem. Eu acho que daqui a pouco pode, contra adversários a parte de baixo da tabela, uns empatezinhos, umas derrotinhas por 1-0 aqui. 2-1 é quase difícil de pensar que esse time vai tomar 2 gols de vez em quando de um time mais fraco, né? Mas uns empatezinhos de 0-0, 1-1 e umas derrotinhas de 1-0 vão penalizar esse time. Eu acho que já está vivendo o seu momento ótimo, vinha de 6 vitórias consecutivas, empatou com o Liverpool. Eu acho que esse é o auge que esse time tem e que não sei se vai conseguir manter por muito tempo mais. Mas quando a gente vê que o Manchester City é o 6º e ainda tem o Aston Villa 7º, com 3 pontos só de diferença, 3 pontos é uma rodada basicamente, eu acho que não vai para a competição europeia. E eu acho que eu torço para que vá. Eu acho que seria legal ver em competição europeia. Você acha que não vai para nenhuma? Só se tiver uma vaga a mais, né? Porque são os 6, até o 5º é Europa League e o 6º é Conference, né? E se tiver uma vaga a mais, joga pro 7º, né? Geralmente vai pro 7º porque o campeão da FA Cup geralmente está entre os 6, né? Sim, tá por ali. Então acho que até 7º sim, competição europeia sim, Champions acho que não.
Champions eu acho que Newcastle, Chelsea, Manchester City, acho que esses 3 vão acabar passando no Nottingham Forest. Eu gosto muito da solidez defensiva, mas eu acho que ofensivamente depende muito de um jogador, e eu não sei se vai conseguir manter esse nível de atuação, esse nível de concentração dos jogadores até o final da temporada. São 17 jogos ainda no momento que a gente está gravando esse vídeo faltando. 17 jogos na Premier League é muita coisa. É muita coisa. Vamos esperar pra ver, cara, porque a história já é ótima, né? O Liverpool é o melhor time, mas o Forest é a melhor história dessa temporada da Premier League. E seria muito bonito poder transmitir o retorno do Forest para a Liga dos Campeões na próxima temporada. E eu admito que eu torço para que isso aconteça também. E é interessante porque nessa temporada o retorno do Aston Villa, né? Que também foi um time campeão nos anos 80, que também chegou lá, e pode ter chegado a vez do Nottingham, que também faz parte mais ou menos do mesmo período da história. E olha o que o Villa tá fazendo, né? Até a gravação desse programa, que, enfim, entra numa semana de retorno da Champions, inclusive, né? O Villa entra em campo nessa semana para tentar confirmar uma vaga no G8. E o City não vai, por exemplo. Então, nada... o Forest ele pode se classificar. Aí eu acho que se ele consegue classificar-se, aí é um papo para depois, que a gente pode ter inclusive em outro programa, tem que mudar o estilo de jogo. Aí eu acho que quando você vai e vira um time mais protagonista em competições maiores, eu acho que você precisa ter mais soluções do que ser um time que entrega a bola para o adversário e tenta sair no contra-ataque e parar a bola no Chris Wood. Vamos ver o que consegue Nottingham Forest. Vamos ver o que nós temos hoje em Liga dos Campeões para vocês. Todos os jogos estão na Max. Hoje e amanhã é a penúltima rodada dessa fase de Liga. Semana que vem tem mais Liga dos Campeões. Frederico, semana que vem também tem mais. Fred e Beckler explicam. Até a próxima semana. Um beijo para vocês e bom retorno de Liga dos Campeões para todos nós. Valeu, gente. Cuidado com o jacaré.